Muitos empresários ainda possuem muitas dúvidas a respeito do preço de venda. Olá, eu sou Wagner Viana da WIV Gestão Financeira e nesse vídeo vou lhe contar sobre um método simples de como avaliar o preço de venda dos produtos ou serviços da sua empresa. A primeira questão que o empresário deve entender é que poucas empresas têm o poder de definir o preço de venda dos seus produtos e serviços. Na maioria das empresas, quem define o preço de venda é o mercado. Ou seja, se eu não estou em um monopólio, se eu não tenho uma patente ou um produto exclusivo e tenho concorrentes, a minha empresa deverá seguir um preço médio de mercado para ser competitiva. É claro que a empresa irá concorrer com empresas que fornecem produtos ou serviços de qualidade, entrega e percepção de valores semelhantes. É natural que mesmo nesse contexto, dependendo da estratégia de momento da empresa, o preço pode variar em relação ao mercado. Como, por exemplo, estratégias promocionais, falta de produtos no mercado, escassez de mão de obra, até mesmo a empresa pode estar no limite da capacidade e utilizar preços elevados para compensar custos adicionais de produção. Mas, com exceção dessas particularidades, na maioria dos casos, quem define essa média de preço de venda é o mercado. E esse se ajusta automaticamente, conforme variáveis do mercado. E se isso é verdade, o que eu posso lhe ensinar sobre preço de venda? Eu não vou abordar nada sobre definição, mas sim sobre avaliação do preço de venda dos seus produtos e serviços. Para avaliação do preço de venda, devemos pensar no preço como se fosse uma pizza e vamos dividir essa pizza em 4 pedaços. Não necessariamente são pedaços iguais, mas o preço de venda deve contemplar todos esses pedaços. Primeiro pedaço dessa pizza está relacionado ao custo do produto ou serviço. No caso de um comércio, o custo do produto deve ser considerado como o custo para o produto chegar ao estoque e estar disponível para a venda. Não podemos esquecer de custos de fretes de compras, diferencial de imposto e outros custos envolvidos. No caso de uma fábrica, o custo da matéria-prima e da mão de obra aplicada. E no caso de uma empresa de serviços, o custo equivalente ao tempo de mão de obra empregado para executar os serviços, mas os insumos e produtos utilizados na prestação desse serviço. Não esquecendo de custos de fretes de compras, diferencial de imposto e outros custos envolvidos. O segundo pedaço da pizza, devemos contemplar as despesas variáveis, que incidem sobre o preço de venda e que evolui na sua totalidade conforme o faturamento da empresa. Boa parte das despesas variáveis podem ser elencadas em 6 itens: impostos sobre vendas, comissões de vendas, fretes de entrega, taxa de meios de recebimento, royalties ou fundo de propaganda para franquias que cobram esses itens sobre o faturamento e embalagens que não são aquelas que integram o produto. Todas essas despesas devem ser incorporadas em percentual. Por exemplo, meu imposto representa 10% do faturamento, a comissão representa 3% e as taxas de meios de recebimento 2%. Então, devo considerar 15% de despesas variáveis. O terceiro pedaço deve cobrir as despesas fixas. As despesas fixas estão relacionadas a despesas que não estão ligadas diretamente ao produto ou serviço, mas estão relacionadas à estrutura de gastos fixos da empresa. Geralmente fazem referência aos gastos como administração ou atividades comerciais, como, por exemplo, água, energia elétrica, aluguel para um comércio, contabilidade, material de escritório, telefone e internet, funcionários que não estão ligados à produção, entre outros. Importante, uma despesa fixa para uma empresa pode ser considerado custo para outra. Como exemplo, água para uma loja é considerado como uma despesa e para uma lavanderia como um custo. Aqui no nosso canal, em vídeos anteriores, abordamos bem essa diferenciação. Se as despesas fixas são valores fixos,
Como agregamos ao preço de venda? Devemos utilizar um percentual de representatividade dessas em relação ao faturamento. Por exemplo, minha empresa possui R$ 25.000 de despesas fixas mensais e meu faturamento é R$ 100.000 média mês. Logo, a representatividade das despesas fixas são de 25% sobre o faturamento. Esse percentual deve ser incorporado no cálculo. Logo, a representatividade das despesas fixas serão de 25% do faturamento. E esse percentual deve ser incorporado para a avaliação do preço de venda. O quarto e último pedaço da pizza refere-se ao lucro desejado ou estimado. Lembrando que esse lucro deve ser considerado como a sobra após deduzir todos os custos e despesas. Para efeito ilustrativo, vamos considerar um lucro desejado de 20%, considerado como um bom lucro para uma pequena empresa. Agora que já temos todos os 4 pedaços da pizza, vamos aplicar uma fórmula simples chamada de markup. Agora que temos os 4 pedaços da pizza, nós aplicaremos a fórmula do markup para a gente chegar numa análise do preço de venda. O primeiro pedaço dessa pizza será o custo do produto ou serviço. Para um comércio, é o custo para esse produto chegar até o estoque e estar disponível para ser revendido. Quando falamos de uma fábrica, envolvemos o custo da matéria-prima e da mão de obra aplicada para produzir o produto. E no caso de uma empresa de serviços, o custo da quantidade de horas para prestar o serviço, mais os produtos utilizados. Utilizaremos um exemplo de um valor de R$ 100 como custo para facilitar o entendimento e os cálculos. Segundo pedaço da pizza, corresponde às despesas variáveis. Em nosso exemplo, o imposto sobre vendas representa 10% sobre o faturamento, as comissões de vendas 3%, taxa de meios de recebimento 2%, totalizando 15% de despesas variáveis. O terceiro pedaço da pizza corresponde às despesas fixas. Em nosso exemplo, R$ 25.000 de despesas fixas média mensal e um faturamento médio mensal de R$ 100.000. Logo, 25.000 dividido por R$ 100.000 vezes 100, representatividade das despesas fixas será de 25%. Último pedaço, quarto e último, é o lucro desejado, né? Temos que o preço de venda ele tem que contemplar cobrir todos os custos e despesas fixas e variáveis e sobrar uma parte dessa pizza para lucro. Nesse exemplo, nós vamos considerar um lucro desejado de 20%. Agora, a fórmula do markup, ela corresponde a 100% dividido por 100% menos todas aquelas variáveis que nós apuramos. Percentual de despesas variáveis, percentual de despesas fixas e percentual de lucro. Essa fórmula, ela resultará em uma variável será multiplicada ao custo do produto ou serviço. Por isso é chamado de markup multiplicador. Aplicando as nossas variáveis à fórmula do markup, custo do produto R$ 100, despesas variáveis 15%, despesas fixas 25% e lucro desejado 20%, aplicando na fórmula temos 100% dividido por 100% menos 15% de despesas variáveis, 25% de despesas fixas e 20% de lucro. Logo, temos 100 dividido por 40, temos um resultado de 250%. Esses 250% nós vamos dividir por 100 para a gente chegar no indicador de markup multiplicador. Logo, eu vou multiplicar o custo, que é 100, por 2,5, que foi o markup encontrado. Então, o preço de venda deveria ser R$ 250 para cobrir todos os custos e despesas e gerar o lucro desejado. Porém, eu comentei em momentos anteriores que poucas empresas têm o poder de
definir o preço de venda, e sim devem acompanhar uma média de mercado. Logo, se eu não consigo ser competitivo com esse preço de 250, vamos fazer uma simulação, eu consigo ser competitivo com um preço de R$ 250 a menos. Então, vamos fazer uma simulação. Se eu tenho que trabalhar com preço de 200 reais do preço de venda, eu vou tirar aqui o custo do produto, vou deduzir as despesas variáveis, que são de 15%, R$ 30, e os 25% para ajudar a cobrir despesas fixas, que corresponde a R$ 50. Logo, meu lucro ele vai diminuir para 10%, ou seja, ele será R$ 20, 10% sobre o preço de venda. Como eu faria para manter a lucratividade de 20%? Vamos fazer uma simulação agora, diminuindo o percentual de despesas fixas, de 25% para 15%. R$ 200 do preço, o custo do produto ou serviço não irá mudar, R$ 100. Despesas variáveis, também em nosso exemplo, não se altera, R$ 30. Logo, as despesas fixas, houve uma diminuição de 25% para 15%, comprometendo R$ 30 sobre o preço de venda, resultando em um lucro de 40%, que é os 20% desejado. Foi necessário, nessa simulação, a redução da representatividade das despesas fixas para a manutenção da lucratividade. A diminuição da representatividade das despesas fixas, ela ocorre ou pelo aumento de faturamento ou pela redução das despesas fixas. Ou seja, quanto maior o seu faturamento em relação às despesas fixas, a representatividade delas será menor, comprometendo menos do valor do preço de venda e aumentando a sua lucratividade. Então, muitas vezes, quando eu estou fazendo uma análise do preço de venda, muitas vezes a análise é do mercado para dentro da minha empresa, e não da minha empresa para o mercado. Muitas vezes eu tenho que ajustar variáveis internas para que eu consiga trabalhar com o preço de mercado, ter uma empresa competitiva e lucrativa. Avalie sempre a representatividade dos custos e despesas em relação ao preço de venda dos seus produtos e serviços. Tome melhores decisões e aumente a sua lucratividade. O INVI Gestão Financeira, porque a sua empresa precisa de resultados.